Olá amigos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de estudo bíblico. Nós estamos dando sequência ao nosso estudo do Evangelho de Mateus. Nos outros dois vídeos nós falamos da introdução ao capítulo 2, no último vídeo o capítulo 3, e hoje nós falaremos de Mateus capítulo 4. Nós temos muitas informações muito legais aqui também. Espero que vocês gostem desse vídeo. Lembrando que esse vídeo eu também estou fazendo numa live, então eu estou com o computador aqui que vocês estão vendo na minha frente. Espero que vocês gostem desse estudo, porque ele está muito legal. Não deixa de compartilhar com os amigos, compartilha com os familiares, compartilha com todo mundo se você gostar desse vídeo. Também, antes da gente começar o estudo de fato, deixa o seu like, se inscreve no canal, toca no sininho para você receber as notificações. E é isso, vamos começar o nosso estudo de hoje. Bom, então hoje nós falaremos de Mateus 4. Eu vou ler o texto aqui para a gente contextualizar, e aí eu vou pegando alguns pontinhos no meio do caminho para a gente debater sobre esses 25 versículos. Tem muita coisa interessante aqui. Então vamos lá, o texto fala o seguinte: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador chegou-se a ele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, e lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo. Pois está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te tomarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Verso 8, levou-o novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e chegaram os anjos e o serviram. Versículo 12, quando Jesus ouviu que João estava preso, voltou para a Galiléia. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade situada à beira do mar, na região de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que estava em trevas viu grande luz, e aos que estavam na região e sombra da morte, raiou-lhes a luz. Desde então Jesus começou a pregar: Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Andando Jesus junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. 21. Indo um pouco mais longe, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Estavam num barco em companhia de seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou, e eles, deixando o barco e seu pai, imediatamente o seguiram. 23. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os tipos de doenças e enfermidades entre o povo. Sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os enfermos, acometidos de várias doenças e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curava. 25 e último, seguiram-no grandes multidões da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Então, queridos, aqui em Mateus 4, é um texto muito lindo, ele descreve a preparação de Jesus. O nosso Senhor, ele venceu 3 tentações, demonstrando a sua impecabilidade e a sua total entrega ao Senhor, né? Ele provou ali toda a sua humanidade, toda a sua obediência. Jesus, ele estava em condições ali, depois desse momento, de ensinar o povo a viver em comunhão íntima com ele, totalmente, tá? Uma coisa que é interessante é que se o batismo de Jesus nos impressiona pela identificação completa que ele traz, né, como Salvador conosco, com a humanidade, a tentação ela expande a nossa mente para que nós possamos compreender a profundidade da submissão de Jesus.
Isso para mim faz bastante sentido, porque a submissão de Jesus a Deus, né, quando a gente olha para esse texto e para esse evento no deserto, na tentação e tantas coisas, faz muito sentido. Faz muito sentido a nossa vida com Ele, né? Porque a gente tem que aprender com Jesus, né? E se Jesus foi submisso a esse ponto, nós também precisamos ser submissos ao Senhor. Interessante é que, como Mateus faz parte, né, dos três evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, não só em Mateus 4, que vai do 1 até o 11, né, Mateus 4, do 1 ao 11, mas também o texto ali do deserto, da tentação, fala em Marcos 1, verso 12 e 13, Marcos não explana muito, e Lucas 4, do 1 ao 13. Lucas dá bastante, não bastante, né, mas tanto quanto Mateus fala sobre esse texto. Então eles registram esse evento. Começando no verso 1, esse verso já tem muito pano para manga. A gente vê Jesus sendo levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Ou seja, o que é esse Espírito? A maioria esmagadora dos cristãos afirma que o Espírito Santo de Deus foi esse condutor. Então, a terceira pessoa da Trindade, né, o Espírito Santo, uma das três ali pessoas da Trindade, que a gente falou no fim do vídeo passado, foi o condutor, foi quem pegou Jesus e levou, né? Então, quando a maioria das pessoas pensa e entende dessa forma, inclusive a ponto de, nas nossas Bíblias na língua portuguesa, a palavra Espírito ali está em maiúsculo. Então, nos três evangelhos que falam desse texto, você vai ver essa palavra Espírito em maiúsculo. Ou seja, nos levando a interpretar dessa forma, de que o Espírito condutor de Jesus ao deserto foi o Espírito Santo, tá? Algumas pessoas entendem que esse, entre aspas, conduzido pelo Espírito foi pela expressa vontade de Deus. Deus ali quis veementemente, né, que Jesus fosse para o deserto. E como eu falei, foi pela expressa vontade de Deus que essa crise, né, se produziu ali na vida de Jesus. Só que essas pessoas, né, algumas dessas pessoas, acho que a maioria esmagadora, como eu estava falando, não é que Deus queria ver se Jesus cairia ou não. Não é essa a questão. Mas é uma demonstração da impossibilidade da sua queda. Inclusive, na descrição de Lucas, lá em Lucas 4, no verso 1, na versão Almeida Revista e Atualizada, na ARA, fala que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Esse mesmo, entre aspas, né, dá o entendimento de que foi o Espírito Santo, e por isso essa interpretação. Que esse Espírito Santo, na verdade, o qual ele estava cheio. Porque está falando, Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito. Ou seja, você pensa que qual o mesmo Espírito? O mesmo Espírito que o encheu, o Espírito Santo de Deus. Mas, tanto no original, nessa passagem de Lucas 4:1, tanto no original como em outras versões, eu peguei aqui 3 versões de exemplo, ARC, AEC e NVI, não tem essa palavra mesmo. Então, tanto no original como na RC, na AEC e na NVI, não tem a palavra mesmo. Tá? Essa palavra mesmo foi colocada na Almeida Revista e Atualizada. Então, se alguém só lê a Revista e Atualizada, vai entender e só leu a parte de Lucas e não tem, de repente, um entendimento mais abrangente disso, vai entender que o Espírito condutor foi o Espírito Santo de Deus. Né? Mas, nessas versões e no original está falando pelo Espírito. Somente pelo Espírito, não pelo mesmo Espírito, tá? Bom, eu entendo essa interpretação ser uma interpretação equivocada. A minha interpretação é um pouco diferente, não é que o Espírito Santo de Deus conduziu Jesus a ir ao deserto, né? Não foi o Espírito, porque a visão que eu tenho, quando eu ouço isso, parece que o Espírito Santo foi lá, pegou Jesus, levou Jesus e colocou lá no deserto. Então o Espírito conduziu
Jesus ao deserto, o Espírito Santo. Mas eu não consigo entender dessa forma e eu vou explicar aqui para vocês os motivos. Por quê? Porque eu entendo que Jesus, como homem, né, e ele era homem, ele era propriamente dito homem. A gente sabe que Jesus, enquanto carnal, ele era 100% homem e também 100% Deus. Mas esse 100% homem é o que prevaleceu em toda a história de Jesus. A gente não vê nenhuma manifestação de Jesus da parte divina dele. Por quê? Porque ele escolheu, por livre e espontânea vontade, seguir para o deserto, na minha opinião. Então o Espírito que fala ali, primeiro, deveria ser em letra minúscula, para não nos conduzir a ter uma interpretação errada. Então eu acho que, primeiro, deveria ser em letra minúscula, e também a gente entender que esse Espírito foi o Espírito dele. Foi uma decisão dele. Então ele, no seu espírito, decidiu ir para o deserto, seguir para o deserto, exclusivamente como uma forma de consagração para o início do seu ministério. Então Jesus ali estava começando o ministério, então ele teve alguns passos a tomar. Então ele foi lá, se batizou e depois ele foi ao deserto para ali sofrer, sim, mas para mostrar muita coisa para nós, muita coisa de que a gente pode passar. Inclusive, a palavra mencionada no original é somente a palavra pneumatos, tá? A palavra pneumatos quer dizer espírito. Essa palavra é só a palavra espírito, tá? Não tem a expressão ali, tanto em Marcos como Mateus como Lucas, a expressão não é, como por exemplo eu peguei outras para falar para vocês, que é a pneumatos hagio. Em Lucas 1,67 fala: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou. Essa pneumatos hagio quer dizer Espírito Santo. Pneumatos, Espírito, hagio, Santo. Tá? Ou em outra forma que poderia ser colocado, que é pneumatuteu, que em Mateus 3,16, como a gente falou na semana passada, diz: batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Então esse pneumatoteu é o Espírito de Deus, tá? Então não tem essas versões. Tanto que no texto de Lucas que eu falei, Lucas 4:1 também, ele dá essas duas versões. Ele dá Jesus cheio do pneumaturrágio, que é o Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo pneumatos, que é o Espírito, tá? Não pelo Espírito Santo e nem pelo Espírito de Deus. Então quando a gente olha essas versões no original, né, essas versões de palavras do Espírito, a gente vê que não é o próprio Espírito de Deus, não é o Espírito Santo, mas é um Espírito. Quem é esse Espírito? Eu entendo que é o Espírito de Jesus. O Espírito de Jesus como homem, o sopro de vida, a decisão de Jesus. Sendo assim, eu acabo extinguindo a relação de que Deus precisa causar ou fazer algo ruim para em seguida causar ou fazer algo bom. Um dos outros estudos, se eu não me engano, foi o da Cruz, eu não estou lembrado agora, mas um dos estudos eu citei Neemias 10:13 ou 13:10, agora também esqueci, mas depois eu posso mandar para vocês. Mas que fala lá que o Senhor transforma a maldição em bênção. Então eu não creio num Deus que cria a maldição para que ele possa criar a bênção. Porque aí a gente entra numa questão de manipulação do Senhor em todas as coisas. Aí vamos voltar naquela questão toda de livre-arbítrio e predestinação. E vocês veem que tudo que a gente fala nos estudos sempre vai trazer algo em relação a isso, né? Se a gente é predestinado ou se a gente é livre. Então eu não entendo que Deus precisou fazer algo ruim, porque eu vejo a prova de Jesus e a tentação de Jesus por Satanás no deserto, essa prova de ficar em jejum 40 dias, eu não vejo como algo bom, eu vejo como algo que foi ruim ali, foi sofrido para Jesus. Claro que tudo teve um propósito, mas poxa, ele sofreu.
Então eu não acho que Deus o conduziu para sofrer para que pudesse abençoar, para que depois pudesse transformar isso em bênção, né? Então eu tenho um pouco de dificuldade de aceitação nesse sentido. Por isso que na minha interpretação, e a gente vai falar mais sobre isso a partir do versículo 2, de como que Deus não fez isso. Jesus, por livre e espontânea vontade, escolheu. Tá? Eu vejo que Deus, quando algo ruim acontece nas nossas vidas, algo bom, depois ele faz, tornando a maldição em bênção, né? Em Romanos ele fala isso, a maldição é transformada em bênção. Deus transformou uma situação maldita para uma situação bendita. Bom, o verso 2, a pergunta que eu faço é: como Jesus conseguiu ficar 40 dias e 40 noites em jejum? Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao 8, fala o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Dando sequência no versículo anterior, a palavra grega que citada é a palavra ekenosen, que ela vem do verbo keno. E esse verbo significa tornar vazio, privar de força, tornar inútil algo ou alguém. No verso 7 desse texto de Filipenses 2, especificamente, a tradução é esvaziar, aniquilar. Então, quando a gente lê ali Mateus 4, a gente tem que ter essa ideia da kenosis em mente. Tá? O que é kenosis? Kenosis ele é um conceito da teologia que trata do esvaziamento da vontade própria de uma pessoa e a aceitação do desejo divino de Deus. Ou seja, o se esvaziar, tá? É o que Jesus fez. Jesus ali a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então, Jesus, fisicamente muito debilitado após os 40 dias no deserto, em jejum, ele foi tentado por Satanás, mas ele não usou a sua força e a sua natureza divina para poder resistir. E graças a esse fantástico ato de autoesvaziamento, nós todos podemos nos encher da esperança. Porque Jesus venceu as tentações como ser humano. Ele combateu a tentação na natureza humana. E nós podemos, da mesma maneira, vencer. Vencer o pecado, vencer essa natureza que é tão dura, tão pecaminosa. Então, quando o texto diz que depois de jejuar 40 dias ele teve fome, isso inclusive pode indicar que Jesus se absteve só de alimento, mas não de água. E isso é uma coisa totalmente relevante. Por quê? Porque vai de encontro a tudo que a gente vem falando desde o versículo 1. Porque se Jesus tivesse deixado também de beber água por 40 dias, fisicamente, né, e cientificamente isso seria um milagre. Porque ninguém consegue ficar 40 dias sem tomar água. Então, o texto não fala que ele ficou 40 dias e 40 noites sem água nem comida. O texto dá a entender que ele ficou 40 dias sem comer porque o texto diz, ele teve fome depois dos 40 dias. Mas não fala que ele teve sede. E não fala que ele ficou sem tomar água. Ou seja, uma vez que Cristo teve que enfrentar a tentação como representante do homem, como nosso representante, ele não podia empregar nenhum outro meio para vencer a tentação e para vencer esse jejum, além de ser um homem exclusivamente cheio do Espírito Santo, como Lucas 4:1 fala. Porque se ele ficasse 40 dias sem beber água também, isso seria milagre, ou seja, sendo milagre, ele estaria usando a sua parte divina. Ou seja, ele usando a parte divina, ele estaria dizendo que realmente nós não podemos nada.
Mas o intuito de Jesus vir ao mundo foi para que nós fizéssemos tudo o que ele fez. Ele não disse, vocês farão todas as coisas que eu fiz e coisas maiores farão. Eu já me questionei com isso uma vez, mas eu entendi por que Jesus fala que a gente pode fazer coisas maiores. E eu tenho certeza que muita gente já fez. Jesus teve 3 anos de ministério. Eu estou beirando os 15 anos de ministério. Então, nós temos muito mais tempo de vida do que o Senhor, de vida ministerial. Então, quantas pessoas já não lotaram estádios e evangelizaram muito mais pessoas do que Jesus naquela época? Então, eu vejo que nós sim podemos fazer coisas que Jesus fez e maiores. Só que se ele tivesse ficado sem tomar água, isso seria um milagre, seria uma utilização da sua parte divina, nós não poderíamos fazer tudo o que ele fez, porque isso seria uma das coisas que nós não poderíamos. Então Jesus, quando ele foi tentado ali as 3 vezes, ele sempre responde a Satanás com aquilo que ele sabe, com aquilo que ele tem conhecimento, que é a própria palavra de Deus. E há uma importância muito significativa no estudo e principalmente na memorização das Escrituras, sabendo que a gente precisa desse enraizamento da palavra no nosso coração e na nossa mente. Josué 1:8, Deus deixou muito claro para Josué, esse é um versículo que eu gosto muito, ele falou assim, não cesses de falar do livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não estou dizendo aqui que todo mundo tem que memorizar as passagens com o versículo, com o endereço e tudo mais. Mas, obviamente que quando isso acontece é muito legal e é muito gostoso. É muito gostoso quando você consegue memorizar tal passagem em tal lugar, né, o endereço dela. Mas o enraizamento dela no coração e na mente são extremamente importantes como exemplo de Jesus nessa tentação. Jesus ali no deserto, ele não tinha o livro da lei com ele. Ele fala, não, deixa aqui, ó, então eu fui pro deserto, não vou comer, vou aqui com a Bíblia debaixo do braço, com a Escritura debaixo do braço. Não. A palavra estava gravada nele, estava gravada na mente, estava gravada no coração. Então nós veremos aqui na sequência que Jesus respondeu a todas as propostas de Satanás com palavras das Escrituras. E palavras que são muito importantes, e olha que interessante isso, são palavras que estavam relacionadas com os 40 anos de Israel no deserto. Quando Deus ali testou a obediência do povo, né? Em Deuteronômio 8:2 fala, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então, isso é muito legal, essa relação, né, dos 40 dias ali de Jesus no deserto com os 40 anos que o povo passou no deserto, e Jesus usou as mesmas palavras, as mesmas frases, né, os mesmos textos que o povo usou lá, que Deus falou para o povo, né, ali para confrontar Satanás nas suas propostas. O John Maxwell ele fala, né, que todo líder de primeira passa por um momento de solidão e aparente abandono. E quando eu estava falando aqui de testemunhos de pastores, de líderes, é engraçado como sempre alguns passam por deserto, né? Eu conheço um pastor de uma outra igreja da Bola de Neve, não de São Paulo, que ele falou que, esse é só um dos exemplos, que ele falou que, poxa, antes dele ser levantado pastor, ele estava uma dificuldade, sabe? Estava em dúvida no que ia fazer da vida, se ia continuar fazendo o que fazia, enfim, porque estava tudo muito monótono, ele estava com muita dificuldade em várias áreas da vida, no trabalho, ele fazia uma coisa específica e sentia essa dificuldade, né? E de repente, no pior momento que ele estava, Deus o levantou, né, e trouxe uma novidade. E tem vários outros exemplos, eu tenho certeza que vocês já ouviram no mínimo um desses. E o John Maxwell ele fala que a gente passa por um deserto,
né? E o John Maxwell ele faz uma citação do teólogo que chama Henry Nouwen, que no livro do Henry Nouwen, chamado Em Nome de Jesus, o escritor ele lembra que as 3 tentações de Jesus, elas correspondem às 3 tentações que todo líder de hoje em dia enfrenta. Que são, primeiro, a tentação de ser autossuficiente, segundo, a tentação de se tornar estrela, e terceiro, a tentação de se tornar poderoso. Então, se vocês lembram das 3 tentações, ou a gente vai falar, lembrem-se disso. A primeira é questão de parecer ser autossuficiente, que é transformar as pedras em pães. A tentação de se tornar estrela, né? Então pula daí de cima, né? E os teus anjos segurarão. E a tentação de se tornar poderoso e ter todos os reinos. Ao ser tentado pela primeira vez, né? A gente já começa a entrar nas tentações aqui. Jesus responde com a palavra. Ele responde com Deuteronômio 8:3. Então ele fala lá, Satanás, em Deuteronômio 8:3 diz: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então a gente vê aqui que Jesus, ele fala que nem só de pão viverá quem? O homem. Ou seja, naquele momento, como a gente está falando aqui desde o versículo 1, ele abriu mão da sua 100%, da sua parte 100% divina. Porque ele estava, nem só de pão viverá o homem. Eu como homem, não dependerei do pão. Então se eu tenho que jejuar e eu entendo que eu preciso começar um jejum desse para dar o start no meu ministério, então eu sou totalmente homem. Eu não sou Deus aqui nesse momento. Lembra? A kenosis, ele se esvaziou. E mesmo Jesus, sendo tratado como filho de Deus, ele deixou clara a intenção dele de viver como ser humano. Muito clara. Do mesmo modo que eu e vocês, Jesus estava sujeito à fome, aos impulsos, às necessidades, né, que pulsam dentro de nós e que sempre estão ali naquela pressão incessante de nos fazer pecar. E isso ele faz em toda a palavra. Jesus em toda a palavra fala disso. O que ele falou para Pedro depois que Pedro cortou a orelha de Malco lá quando Jesus no Getsemane estava sendo preso? Mostra claramente para nós. Ele falou assim, em Mateus 26:53. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Então percebem que toda a palavra e vários textos, em várias situações, a gente vê Jesus se esvaziando. Então eu não consigo entender como lá o Espírito Santo e Deus poderia tê-lo levado. Bem como ele conseguiria ficar 40 dias sem tomar água, porque senão seria milagre. E em todo momento ele se esvaziou. Só que ali tanto Mateus como Lucas, eles descrevem as 3 tentações de Jesus. Porém, o que é interessante é que as ordens das tentações são distintas. A primeira, de transformar os pães, as pedras em pães, não muda. É a primeira mesmo, tanto em Lucas como em Mateus. Mas as outras 2, elas são invertidas, tá? Isso não faz diferença, né, no sentido como um todo, somente pelo fato de cada um dos escritores, Mateus e Lucas, ter julgado mais importante a tentação final, segundo o povo para o qual eles estavam escrevendo. Então, Lucas, que descreve Jesus como ser humano autêntico e vigoroso, ele entendeu a tentação ali do pináculo no templo como o teste culminante ali das tentações. Já Mateus considerava essa tentação um pouco menos importante do que a visão de todos os reinos do mundo. Porque o Evangelho de Mateus, como a gente já falou lá no primeiro vídeo de Mateus, na primeiro estudo, Mateus foi escrito para os judeus. E os judeus que esperavam um Messias político, um Messias bélico, um Messias econômico. Mas no versos 6 e 7, Satanás tenta Jesus usando a própria palavra de Deus. Ele fala lá, Jesus, lá no Salmo 91, verso 11 e 12, está escrito: porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. E Jesus, vendo ali o absurdo, o uso indevido da passagem,
responde da mesma forma que Satanás na palavra. E mais uma vez um texto de Deuteronômio. Jesus fala, Satanás, em Deuteronômio 6,16 diz: não tentarás o Senhor teu Deus como o tentaste em Massá. Alguns textos bíblicos, obviamente, quando são retirados do seu contexto, dão a aparência de que justificam certas ações, né? Principalmente quando a gente quer utilizar num comportamento pecaminoso, quando a gente quer usar para o errado ou para justificar as nossas ideias, os nossos ideais, os nossos interesses, enfim. O crente, assim como Jesus naquele momento, deve conhecer profundamente a palavra de Deus, porque a gente precisa se proteger daqueles que usam as escrituras como pretexto para os seus próprios interesses. E isso é tão comum, se vocês ainda não passaram por uma experiência como essa, vocês vão passar. Líderes com certeza passam, que pessoas utilizam as escrituras para justificar as suas ações. E a palavra do Senhor, ela deve ser olhada como um todo. Ela não deve ser olhada para a gente pegar como pretexto para nossa vontade. Ela não tem que olhar especificamente, você tem que olhar como um todo. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 14 a 16, fala: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais, olha isso, há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então Pedro deixa muito claro o que acontece com quem deturpa a palavra. É para a própria destruição. E como o texto ali citado por Jesus, o aspecto principal da tentação, dessa tentação de Satanás, era colocar Deus à prova, para ver se o Senhor está entre nós ou não. Por isso que Jesus usou aquele texto de Deuteronômio 6,16. Por quê? Porque em Êxodo 17,7 fala o seguinte: e chamou o nome daquele lugar Massá, e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: onde está o Senhor no meio de nós? Está o Senhor no meio de nós ou não? Então o texto lá que Jesus fala, não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá, é por conta desse texto de Êxodo 17,7. No verso 10, que é a última tentação, vem a questão do homem nascido para ser rei. E esse homem viu os reinos que seriam seus. E ele foi lembrado nessa tentação por Satanás que eles poderiam ser seus naquele momento. Todo o sofrimento seria evitado, toda a angústia, toda a rejeição, toda a dor da morte, que ele carregaria sozinho, todos os pecados de toda a humanidade. Então foi uma tentação grande. Só que, e interessante antes do só que, interessante é que por isso que Mateus colocou essa tentação como último. Porque ele tinha, como eu falei lá atrás, eles esperavam um Messias, né, bélico, Messias que resolveria a economia, que resolveria a política, né, que revolucionaria ali Israel e libertaria Israel. Mas, não, por isso que Mateus colocou, né, para mostrar para os judeus. Mas Jesus, ele escolheu novamente. E ele responde pela terceira vez com uma passagem de Deuteronômio. Na verdade, tem duas passagens de Deuteronômio que falam a mesma coisa do que Jesus disse. Jesus falou para Satanás e falou: olha, Satanás, lá em Deuteronômio 6,13 fala: o Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. E também em Deuteronômio 10,20 fala: ao Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e a ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Então é muito legal esses textos de que Jesus utiliza. E antes que Jesus pudesse reinar, ele precisava aprender pela experiência o significado mais profundo da submissão à vontade do Pai. A coroa, obviamente, o aguardava,
porém não era naquele momento, era só depois da cruz. E Mateus 4 conclui com um pequeno esboço do início do ministério público de Jesus. Jesus retomou o tema de João Batista e pregou que o reino dos céus estava próximo. Mateus, porém, ele apresenta de uma forma muito resumida esses eventos. Ele não parece muito preocupado nesse momento com o ministério público de Jesus. Toda a pressa, e toda a agitação que as multidões ali tinham, ansiosas para ver os milagres e ouvir o homem que falava de Deus tão maravilhosamente, com tanta autoridade, naquele momento pareceu de pouca importância para Mateus, principalmente se a gente comparar com os dois eventos anteriores, que foi o batismo de Jesus, que esse batismo ele se identificou com a humanidade, e os 40 dias ali no deserto, que é Jesus solitário, sofrendo, sendo testado, se expondo à total vulnerabilidade como um ser humano. No verso 12 a 16, João Batista ele foi lançado na prisão, como fala, e quando Jesus ouviu essa notícia, ele foi para o norte, se retirando para Galileia, tendo como base ali do ministério dele a cidade de Cafarnaum. O que pode, além de ter sido uma retirada estratégica, também foi um cumprimento de uma profecia do profeta Isaías. Isaías falou no capítulo 9, verso 1 e 2. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Então é muito legal esses textos, eu gosto bastante desses textos comparativos, já falei num outro estudo, que sempre eu vou atrás para pesquisar e saber onde que está escrito mesmo. Então é bem interessante como Jesus sempre citou e como os evangelhos sempre citaram. Obviamente, ao longo de todo o Novo Testamento, Paulo cita bastante, enfim, mas os evangelhos são muito legais, e principalmente Mateus. Porque como Mateus foi escrito para os judeus, ele fazia isso propositalmente para mostrar para os judeus que Jesus era realmente o Messias esperado, como a gente falou lá, se eu não me engano, no estudo da introdução até o capítulo 2. Já no verso 18 a 22, Jesus chama ali os 4 primeiros discípulos. Ele imediatamente começou a treiná-los, para que no futuro próximo eles também pudessem ser líderes. Jesus era visionário, como a gente sabe. Então ele já estava olhando ali o futuro. Esses 4 que ele chama ali, nesse texto, seriam os líderes da igreja primitiva, como os outros 8 que seriam chamados, os outros 7, na verdade, já excluindo Judas, mas seriam os líderes da igreja primitiva. O John Maxwell, ele cita 5 pontos que a gente pode aprender com Jesus a respeito dessa seleção e treinamento dos novos líderes. Jesus, ele, primeiro, encontrou os discípulos no lugar que ele vivia, ou seja, ele chamou pessoas que eram próximas a ele. Segundo, ele escolheu os discípulos a dedo. Jesus, ele não queria escolher pessoas por serem populares, mas por serem pessoas corretas. Então isso é interessante. Terceiro ponto, ele os chamou para ser líderes também. Jesus não escolheu aquele povo só para seguirem Jesus. Ele chamou para que eles pudessem também ser influenciadores, influenciarem outras pessoas. O quarto ponto que o John Maxwell salienta aqui é que Jesus ele usou uma linguagem que eles entendiam quando ele falou para serem pescadores de homens. Então isso é bem legal, porque isso é uma coisa, um parênteses nesse ponto, a gente sempre tem que falar com as pessoas segundo a linguagem delas, segundo o que elas entendem. Não dá para você falar de uma forma que não existe, que eles não sabem, senão as pessoas não vão saber interpretar. E o quinto e último ponto é que Jesus levou esses discípulos, não só os 4, mas todos os 12, para uma jornada e mostrou para eles o que é liderança de fato. Como? Moldando-os no caminho.
mostrando, lembra o texto que a gente falou na semana passada? Se eu não me engano é João 13,15, né? Eu estou fazendo isso para que vocês façam também. Eu estou ensinando vocês, ali no Lava Pés ele deixou claro. Eu faço para que vocês também façam. Então não é uma liderança por ordem, é uma liderança por exemplo. É João 13,15, eu busquei aqui. Eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. E não para que façais o que eu falo, é para que façais o que eu fiz. Então isso é muito legal. Essa forma de Jesus conduzir faz bastante sentido. Bom, para finalizar, eu queria trazer uma curiosidade aqui que tem a ver, na verdade não tem a ver, e justamente porque não tem a ver que eu quero trazer a curiosidade. Quando a gente fala lá em pescadores de homens, né, que Jesus chamou ali 4 pescadores, a gente entende muito como muita gente já fala, então é por isso que existe o símbolo do peixinho, né, o peixe lá, ai meu Deus, o peixe que é o símbolo cristão, né? A gente fala, o peixe é o símbolo cristão por conta de ser pescadores de homens. Não tem a ver, tá? Não sei se todos sabem, mas não tem a ver. Historicamente, algumas vertentes da história creem que esse peixe, esse símbolo do peixe, né, que parece que é 2 meia-luas, né? Então parece que são 2 meia-luas. Parte da história acredita que ali se eu não me engano, nos 3 primeiros séculos, como a igreja estava sendo muito perseguida, essa era a forma deles se comunicarem. Então, por exemplo, eu encontro a Jaqueline em algum lugar. Para que eu não corresse o risco de falar com ela sobre Jesus, e ela ser uma perseguidora, e me prendesse, me matasse ali em tudo, eles tinham um código, né? E esse código era esse peixe. Então geralmente eles faziam um risco de uma meia-lua, e se a outra pessoa fizesse o outro risco, completando o peixe, aquilo queria dizer que aquela pessoa, obviamente, fazia parte ali do grupo cristão dos primeiros séculos, da igreja primitiva, perseguida e tudo mais. E por que o peixe? Por que essa simbologia? Porque não só pela facilidade de você fazer ali 2 meias luas, né? Mas também o fato de peixe em grego chama ictis. E esse ictis forma esse acrônimo que quer dizer, ali em cima está escrito em grego e embaixo é só, eu esqueci a palavra, mas é como se, é escrito como se fala nossa escrita, tá? Então ele quer dizer Jesus Christus Theohiosoter, tá? Que é a frase Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Então Jesus, Cristo, Theo é Deus, Hios, Filho, e Soter, Salvador. Só que aí só é invertido na hora de formar a frase, você inverte Deus com Filho. Então fica Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. E essa palavra Soter é da onde vem a soteriologia, né, que a gente fez lá o estudo de soteriologia. Né? A soteriologia é o estudo da salvação. Então Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. E tem até uma imagenzinha aqui bonitinha de como eles faziam, né? Às vezes na areia, nas praias, nas cavernas, no deserto. Então, em vários lugares eles faziam essa marca. Isso não é uma coisa comprovada, mas algumas vertentes da história da igreja creem que nesses primeiros séculos os cristãos eles se comunicavam dessa forma, né? Eles se identificavam dessa forma para que eles pudessem ali se comunicar. Então, fica aí a curiosidade, não sei se todos sabiam, mas acho que é uma curiosidade legal para a gente aprender um pouquinho do que significa esse peixinho. Muita gente vai lá, tatua, né, o peixinho, cola no carro, cola aqui não sei o que, faz ali, e às vezes não sabe nem o que significa, mas aí está o significado do peixinho cristão. Então nós finalizamos aqui o nosso estudo de hoje. O estudo de Mateus 4, esse estudo foi muito legal mesmo, eu gostei muito não só de fazê-lo, mas de gravar esse vídeo aqui para vocês, falando detalhe por detalhe que esse capítulo riquíssimo nos traz.
Se você ainda não curtiu, nem compartilhou esse vídeo, nem se inscreveu no canal, faça isso agora, tá bom? Então lembrando que quinta-feira que vem nós estaremos dando sequência ao estudo de Mateus e semana que vem a gente vai começar o Sermão do Monte, que é Mateus 5, 6 e 7. Então nós estaremos iniciando o Sermão do Monte, que é um dos sermões mais incríveis que Jesus teve, tanto que durou 3 capítulos e ele fala muita coisa para a vida cristã. Então eu espero você aqui na quinta-feira que vem para mais um vídeo, para mais um estudo bíblico. Tá bom? Um beijo no coração de vocês e Deus os abençoe.